Fala, estudante! Boas-vindas ao seu canal! E se você está com a matéria atrasada, você precisa ver este vídeo. É isso aí, galera! Primeiramente, convido você a se inscrever aqui no canal do Manual e a deixar o seu like, vai! Faça isso, porque eu estou aqui para te ajudar e você me ajuda muito assim também. Então vamos lá, numa protocooperação aí, falando do ponto de vista da biologia. Mas se você está com a matéria atrasada, e é normal o estudante estar com a matéria atrasada a essa altura do campeonato, é muito importante que você assista esse vídeo até o final. A primeira coisa é, muitas pessoas falam, vamos fazer a regra de Pareto, que é a regra do 80-20. Eu vou estudar ali a matéria atual 80% do tempo e 20% eu vou me dedicar à matéria atrasada. Cara, a regra de Pareto, 80-20, se aplica a muitas coisas, ao exercício físico, a maior parte do tempo você faz exercício regularmente, aí tem um dia ou outro que você não faz, a maior parte das refeições ela é mais saudável e de vez em quando você escorrega. Cara, pode dar certo para muita coisa, mas nesta linha de botar a matéria atrasada em dia, talvez não vá funcionar tão bem, principalmente para o seu psicológico. Então vamos lá, a primeira coisa que é fundamental não é você colocar a matéria atrasada de 2, 3, 4 semanas, um mês e meio atrás em dia. Você precisa aprender a ter uma semana consistente, com qualidade, em que a matéria daquela semana consiga estar em dia, para que você não atrase mais a matéria daqui para frente. Basicamente assim, você precisa aprender a não criar novos incêndios. Não adianta apenas eu me preocupar com o incêndio que eu já criei, se enquanto eu estou tentando apagá-lo, novos incêndios estão sendo criados. Então você precisa desenvolver uma estratégia consistente, sustentável, para que a matéria da semana esteja sempre em dia. Então a sua próxima semana de estudos, por exemplo, vai lá de segunda a domingo, a matéria daquela semana tem que estar em dia ao final da semana, independentemente ainda da matéria que você tenha atrasada. Mas como que eu vou ter uma semana consistente, saudável? Quais são pontos importantes para isso? A gente conversa bastante sobre isso no manual, tem vários vídeos aqui, tanto os vídeos mais longos quanto os shorts, né? Perguntas e respostas, o Manual Responde, em que a gente conversa sobre essas situações para deixar você nas melhores condições. Mas vamos lá, é muito importante que em uma semana saudável, sustentável, você tenha 8 horas de sono por noite, ou bem próximo disso, que você tenha uma rotina de exercício físico regular, então você precisa praticar exercícios físicos regularmente na sua semana. É importante também que você reflita sobre quais atividades de contraturno, por exemplo, se você estuda de manhã, quais atividades no período da tarde que realmente são relevantes. Tome muito cuidado com isso, você precisa ter bom senso para fazer as escolhas. Porque muitas vezes as escolas oferecem muitas aulas extras, muitas atividades, e que legal que as escolas ofereçam isso. Mas será que todas essas aulas são relevantes para você? São relevantes para a sua estratégia, para o seu objetivo, para o seu alvo? Não necessariamente são. Então o primeiro passo é você aprender a deixar a semana de forma consistente e saudável. E isso tem a ver com sono, exercício físico, com escolhas que você faz na sua jornada, para que você possa encaixar os estudos de uma forma adequada. Jean, eu tenho dificuldade com encaixar os estudos de uma forma adequada. A gente conversa sobre isso em outros momentos, e se essa é a sua maior dificuldade, cara, de verdade, eu recomendo muito que você leia esse livro, que é o Manual do Estudante Guia Prático. Aliás, o canal no YouTube aqui é inspirado nesse livro, no livro do manual. Se você ainda não adquiriu, o link está aqui na descrição para você adquirir. É um livro que transforma jornadas. Aqui tem vários capítulos, alimentação, exercício, sono, inteligência emocional, dicas para você melhorar nesses aspectos. E o capítulo sobre organização, eu explico certinho o método AB10 para você deixar a sua semana organizada. É sensacional. Mas mesmo que você não faça aquisição do livro, é importante que você de alguma maneira se organize para aquela semana estar em dia. De uma forma consistente, gente, de uma forma sustentável.
Esse é um ponto principal. Por que esse é um ponto principal? Porque você tem que daqui para frente conseguir executar as semanas sem criar novos incêndios. Não adianta, por exemplo, eu começar a deixar a matéria atrasada em dia e criar, como eu disse, novos incêndios, novas matérias atrasadas. Então tem que ser sustentável. Esse é um dos grandes erros que os estudantes cometem no começo do ano. O começo do ano você está com mais energia, você acabou de vir das férias, a matéria é mais fácil, então você consegue concluir as semanas de uma forma que você acha que você está bem. Só que você não pensou em desenvolver uma estratégia sustentável e por causa disso agora a matéria está atrasada. Então propõe uma semana que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses você vai estar conseguindo concluir. É isso que é a estratégia sustentável, falo muito sobre isso no manual, como eu te falei. Mas vamos lá, João, consegui desenvolver essa semana sustentável. O que eu vou fazer agora para a matéria atrasada? Eu tenho 10 aulas em atraso, 30 aulas em atraso, 50 aulas em atraso, tem gente que tem 100 aulas em atraso. Então, peraí, vamos primeiramente saber em que momento eu vou colocar a matéria em dia. E preferencialmente, para não dificultar a rotina que você tem que pensar no período de férias, se você ainda tiver férias antes do seu vestibular. Depois das férias, em feriados, os feriados podem ser utilizados para colocar a matéria em dia. Claro que você não precisa estudar um feriado inteiro, é importante que você equilibre com o lazer para que você esteja nas melhores condições e para que você não tenha muito sofrimento. E depois utilizar finais de semana para colocar a matéria em dia. Então, a sua semana está encaixada? Está equilibrada? Pense nas férias, pense nos feriados e pense em alguns momentos do final de semana para você ir colocando aquela matéria atrasada em dia. Você não está criando mais incêndios. Aí você vai começar a apagar um incêndio que você criou. Mas calma, porque assim, você vai colocar toda a matéria em dia? Às vezes sim, dependendo da quantidade que você tem ali para colocar, às vezes você não vai dar conta, porque às vezes a matéria acumulada já está demais. Então o que é importante que você faça? Defina, gente, uma hierarquia de prioridade para o que você vai colocar em dia. Eu vou dar um exemplo para você da biologia, porque eu sou professor de biologia. Você tem ali 12 módulos de biologia, 12 aulas de biologia atrasadas. Então, o que você faria para mim? Eu, professor João Lucas, com a experiência que eu tenho. Você falaria assim, ô João, eu tô com essas 12 aulas de biologia aqui atrasadas. Quais delas são prioridade eu colocar em dia? Ou seja, eu não posso ir para o vestibular sem estudar isso aqui. Sabe qual pergunta que eu vou te fazer? Eu vou fazer assim, qual é o seu vestibular-alvo? Quais vestibulares você presta? Porque dependendo do vestibular, tem matéria que é relevante e dependendo do vestibular, tem matéria que não é. Te dar um exemplo. Se você presta Enem, a embriologia praticamente toda é irrelevante. O Enem praticamente não cobra embriologia. Desenvolvimento embrionário, por exemplo, nunca apareceu na prova. Se você presta Federal de Uberlândia, cara, todos os anos praticamente cai embriologia. Então a relevância vai depender do vestibular que você vai prestar. Aí eu sabendo o seu vestibular-alvo, eu vou falar assim, dessas 12 que você tem atrasadas, comece a priorizar essas 5 aqui, Então eu vou te montar uma hierarquia para que você tenha uma ordem de prioridade nos estudos para colocar a sua matéria em dia. E você vai fazer isso com os professores ali que te dão mais abertura para você ter um diálogo, que você tem mais confiança. Então chega lá para o seu professor de matemática, professor, eu presto tal vestibular e tal vestibular, tô com essas aulas atrasadas. Eu sei que o ideal seria eu tentar colocar o máximo possível em dia, mas é difícil eu conseguir isso. Tem aqui uma ordem de prioridade para mim, alguns assuntos que você acha que para esses vestibulares que eu presto, eles são mais importantes, para eu começar por eles? Cara, se você faz isso com os professores de cada área, você vai ter uma hierarquia daquilo que é mais importante você estudar. E aí vai ser muito mais fácil você colocar a matéria atrasada em dia do jeito mais benéfico para você ter alto rendimento lá na frente no seu vestibular. Esse é o segredo. Então vamos lá, primeiro passo, aprenda a ter uma semana consistente e saudável.
Gente, tudo isso tá, mais uma vez, estou te falando no Manual do Estudante. Cara, isso aqui custa menos que uma pizza e transforma a sua jornada para a vida. Então é um bom investimento. Mas é óbvio que a gente conversa de outras maneiras, que você também pode ter as suas táticas, mas aprenda a colocar a semana em dia de uma forma sustentável. Aprendeu a fazer isso? Você vai usar os períodos de férias, feriado ou às vezes final de semana para colocar a matéria atrasada em dia. Tá, mas quais eu vou colocar? Não é aleatório. Você não vai começar do começo do ano. Não, a primeira aula minha atrasada lá de fevereiro, vou começar por ela. Qual é a relevância dela para o vestibular que você presta? Com que frequência ela cai? Ela cai às vezes a cada 6, 7 anos? Ou ela cai a cada 2, 3 anos? Ou ela praticamente todos os anos aparece na prova? Pense nisso, converse com os seus professores. Esse é um excelente caminho para você não perder o ano que está em andamento. Se você não aprender a ter uma semana consistente, continuar criando incêndios e querer colocar a matéria em dia de forma aleatória, sem nenhum tipo de estratégia em relação ao seu vestibular-alvo, provavelmente você vai ter que fazer um ano de cursinho mais uma vez. Não faça isso, vem com o manual. Aqui a gente explica tudo que vai além dos estudos e que você precisa saber.